Por que alguns alunos conseguem aprovação em espaço curto de tempo, 6 meses, 8 meses, no máximo 1 ano, e outros alunos demoram 3, 4, 5, 6, 8 anos para conquistar a aprovação? E mais, tem um que nem consegue essa aprovação. O que é de tão diferente, né? Por que uns conseguem e outros não? Qual a diferença? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes de começar a falar sobre isso, é importante que você escute, pontue algumas características importantes. Eu quero 2 coisas de você, vou te pedir 2 favores importantes. O primeiro é que se você gosta dos vídeos, se você gosta do canal, gente, curte o vídeo, ajuda e anima a vir aqui gravar conteúdo para você. Segundo, eu quero que você deixe aqui no seu comentário agora, pausa o vídeo, deixa o comentário aqui. Por que você acha que alguns alunos conseguem aprovação em espaço curto de tempo, e no máximo 1 ano, e tem alunos que demoram tantos anos? Alguns conseguem e outros não conseguem. Deixa aqui, pausa o vídeo, deixa seu comentário aqui. E aí, fez isso? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouco sobre isso. E aí agora eu vou levantar alguns tópicos aqui, algumas coisas que eu já ouvi de candidatos. E aí você vai falar pra mim se você também pensa isso, se você também acha isso. E nós vamos entender se é ou se não é, se tem alguma coisa a ver ou não, se não interfere, tá? Fiz uma colinha aqui, ó. Uma das coisas que já me falaram é o seguinte: alguns conseguem em menos tempo porque são mais inteligentes. Vamos entender um pouco sobre isso? Gente, vestibular não é feito para medir quem é o mais ou menos inteligente. Então, nem sempre o candidato que ele é aprovado, independente de qual faculdade nós estamos falando, é o mais inteligente. Já aconteceu com você, ou você conhece alguém, ou se sente assim, que talvez você seja essa pessoa. Você é extremamente inteligente, uma pessoa que consegue fazer todos os exercícios, entende toda a matéria, sabe todo o conteúdo, mas quando chega na hora da prova, não consegue ser aprovado. Já aconteceu isso? Você já passou por isso? Conhece alguém que, nossa, fulano é tão inteligente, não passa no vestibular? O que acontece com essa pessoa? Porque o vestibular, ele não é para o mais inteligente, que não significa que o aluno que passou não seja inteligente, não é isso. Ele pode ser muito inteligente e ser aprovado, pode ser que ele não seja tão inteligente e também seja aprovado. Mas por que ele consegue ser aprovado então? Gente, vestibular é técnica. Você tem que seguir um método. Pensa o seguinte: maratona. Nem sempre quem ganha maratona é o melhor em todo tipo de esporte. Você precisa treinar. Se você treinar aquilo, você vai ficar bom naquilo. Tudo que você treina, você naturalmente fica bom. Então, o vestibular é um treino. Você precisa ter um método, aplicar esse método na hora da prova e vai ter o resultado. Não necessariamente você vai dominar todo o conteúdo. Eu ouvi uma coisa de uma aluna minha que eu achei espetacular. Achei ótima essa fala dela. Você não precisa saber tudo. Gente, olha que inteligência isso, né? Você não precisa saber tudo. Você só precisa saber o que vai ser cobrado de você. Ok? Vestibular é exatamente isso. Você não precisa dominar todos os assuntos. Você não precisa ser um expert em matemática, em física, em química, em português, em inglês. Não! Você só precisa saber aquilo que vai ser cobrado de você. Você sabendo aquilo que vai ser cobrado de você e você sabendo aplicar do jeito que eles querem que você aplique, o resultado é inevitável. Ok? Então você pode ser muito inteligente e saber de tudo isso e bem na prova. Você pode até não ser a pessoa mais inteligente do grupo, do cursinho, né, de qualquer situação, e saber o que vai ser cobrado de você e como vai ser aplicado e também conquistar a sua aprovação. Beleza? Então, inteligência não é mais uma desculpa. Eu não sou tão inteligente, por isso que eu... Não. Primeiro, porque todo mundo é inteligente, né? A inteligência é uma coisa relativa e cada um tem a sua inteligência. Mas o que você precisa não é ser o mais inteligente do grupo. O que você precisa é ser o mais treinado, o mais preparado para aquela prova. Então, decida qual é a sua prova, treine de uma forma objetiva, clara, direto no seu foco e garanta a sua vaga. Beleza? Então, a inteligência não é o que mais faz, não é o fator decisivo que faz a pessoa conquistar a aprovação em espaço curto de tempo, e outros não. Beleza? Deu para entender que inteligência, então, não é um empecilho?
Tudo bem. Vamos para o próximo que eu escutava aqui. Depois, gente, deixa o comentário de vocês aqui que eu vou ler para ver aí o que vocês pensam. Até conforme for, eu gravo um vídeo para vocês com relação ao seu comentário. Beleza? O outro que é muito clássico que eu escuto aqui, olha só, o tempo de estudo. Eu trabalho, Débora, eu não tenho como estudar 12 horas por dia, eu estudo 4 horas por dia. Também não é um argumento convincente. Vou falar isso por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho alunos que trabalham, que estudam 4 a 5 horas por dia e conseguiram e conseguem aprovação em faculdades públicas, em faculdades particulares extremamente concorridas. Então, não é. Mas eu posso te garantir que não é também porque estudar é uma atitude ativa e não passiva. Então, tem gente que acha que estudar é ficar 8 horas no cursinho, 9 horas no cursinho, chegar e matar roteiro. Gente, isso não é estudar. Isso não é estudar. Você precisa ver videoaula se precisar, precisa assistir aula de conceito se você não souber? Claro que precisa. Só que isso é passivo, você não está aprendendo. Estudar é você fazer, você executar. Então a gente precisa de tempo de qualidade de estudo e não tempo de estudo. Então eu preciso ter qualidade no meu tempo. Eu só tenho 4 horas, então que sejam 4 horas efetivas. É muito melhor do que ter 12 horas aleatórias. Ok? Uma coisa importante, principalmente para você que fala que tem pouco tempo, isso é bom para todo mundo, tá? Para quem tem o dia inteiro para estudar e para quem tem 4 horas para estudar. Até mesmo porque, mesmo quem tem o dia todo para estudar, não estuda o dia inteiro. Ah, mas eu fico 12 horas estudando. Gente, você pode até ficar 12 horas lendo, sentada ali no lugar onde você estuda, só que efetivamente você não está estudando, porque o seu cérebro tem um tempo aí de armazenamento, ele tem um tempo para guardar e reter informação. Chega um momento que você está ali lendo e fazendo, mas não está retendo mais. Então, a forma que você estuda faz toda a diferença. Então, ter blocos, ter as pausas, então ter aí um estudo ativo faz toda a diferença. Então, não é só sentar e começar a ler e resolver exercício, isso não é estudar, ok? Você precisa aprender a estudar. Uma forma de você ganhar muito tempo, principalmente, né, quem fala, eu não tenho tanto tempo, eu tenho 5, 6 horas, tenho 4 horas para estudar, como que eu deixo meu estudo mais efetivo? Vá direto ao ponto, vá direto no foco. Nunca estude de uma forma genérica. Se você trabalha ou por qualquer outro motivo, você só tem 4, 5 horas para estudar por dia, você consegue a sua aprovação em medicina? Claro que consegue. Ah, Débora, mas eu consigo em qualquer faculdade, pública ou particular concorrida? Sim, você consegue, desde que você consiga focar os seus estudos na coisa certa. Então você não pode gastar tempo com conteúdos genéricos. Então a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: o genérico não pode fazer parte da sua vida, beleza? Ah, eu vou estudar modelos atômicos, eu vou estudar orbitais. Por que você vai estudar isso? Ah, porque está no cronograma. Não. Você só vai estudar isso se estiver dentro do edital reduzido, sintetizado, que eu chamo, né, para os meus alunos, se estiver dentro do conteúdo que vai ser cobrado na sua prova. Vou fazer Einstein, vou estudar orbitais. Orbitais não cai na prova do Einstein, meu bem, então não gaste seu tempo fazendo isso. Ok? Então, se você não tem tanto tempo, se você tem que otimizar os seus estudos, independente, igual alunos que falam, então, se eu tiver o dia inteiro para estudar, eu estudo tudo? Não também, porque você vai estar deixando de ser eficiente nos seus estudos. Então, você precisa estudar apenas o que vai ser cobrado de você. E se você tem pouco tempo para estudar, isso tem que ser mais eficiente que nunca, ok? Então, olha só. Tempo de estudo é com qualidade. Você tem que saber o que e como. Então, o que eu vou estudar e por que eu vou estudar e como eu vou estudar. Eu vou estudar, por exemplo, vou estudar a geometria das moléculas. Como que eu vou estudar a geometria das moléculas? O jeito que eu vou estudar, quem determina o jeito? Como que é cobrado nas minhas provas? Eu tenho que saber. Como que isso pode aparecer na minha prova? Sabendo disso, eu começo a estudar. Isso vai cair na minha prova? É possível, então eu vou estudar. Ok? Então, sabendo o que e como, aí sim você otimiza os seus estudos. Beleza? Então, tempo também não é um argumento para falar que por que uns conseguem e outros não conseguem. Vamos falar mais um? Inteligência, tempo de estudo. A pessoa conseguiu em menos tempo porque ela faz cursinho ou porque ela já fez cursinho.
Gente, vamos pegar aqui uma coisa muito importante para vocês, tá? O cursinho, por melhor que esse cursinho seja, existem ótimos cursinhos tradicionais, existem cursinhos muito bons, bons não tão bons, mas existem várias opções de cursinho para todo mundo, ok? Online, presencial, tradicional, não tradicional. O que você tem que entender é que um cursinho, de uma forma geral, ele é genérico. Por que ele é genérico, Débora? Porque ele aborda todo o conteúdo do ensino médio para todas as faculdades de medicina, até quando você entra na turma média. Tem extensivo, tem turma média, mas eu entrei na turma média, tá? Só que é a turma média da FUVEST, da Unicamp, da VUNESP, da Unital, sei lá, São Francisco, de N mil faculdades. Então ele tem que ser genérico. Ok? Porque tem que abordar o máximo possível de conteúdo em faculdade para todo mundo que está ali, porque nem todo mundo que está ali tem o mesmo objetivo. Não tem como a gente pegar 150 alunos e colocar 150 alunos que querem a mesma faculdade, ok? Outra coisa importante, que muitos cursinhos tradicionais, eles direcionam todas as aulas para uma determinada faculdade. Então é muito comum que essa faculdade seja FUVEST, seja Unicamp e seja o Enem. Né? Então, eu não vou citar nome de cursinhos aqui, mas existem cursinhos muito tradicionais que focam exclusivamente na FUVEST. Se você vai fazer uma faculdade, né, se a sua prova não for a FUVEST, se a sua primeira opção não for a FUVEST, for outra, você já está estudando de uma forma genérica. Isso vai fazer com que você precise de muito mais tempo do que uma pessoa que estuda de forma focada. Certo? Então, um dos grandes segredos é não estude de forma genérica. Então, o fato da pessoa estar fazendo um cursinho pode ajudá-la ou pode atrapalhar se ela não souber usar aquela informação. Ok? Então, também não é fator decisivo para uns terem conseguido em menos tempo e outros não. Deu para entender isso? Independente que cursinho seja, beleza? Então, o que é mais recomendado? Um cronograma, aulas específicas direcionadas para você, para o seu objetivo, beleza? Outra aqui, ó, que também é muito recorrente, eu já escutei bastante isso aqui. Aquela pessoa que conseguiu em 6 meses prestou uma prova que a faculdade é muito mais fácil de passar do que eu vou fazer. Gente, olha só, fácil e difícil é muito relativo. Relativo porque depende da pessoa, depende da prova, depende do ano, depende de uma série de coisas. Isso não é argumento, eu vou explicar por quê. Olha só, é fácil para quem? É fácil por quê? É concorrência, é o grau de dificuldade da prova. E o que eu defendo muito? A ideia de que não existe uma prova fácil e uma prova difícil. O que existe é o aluno está preparado ou o aluno não está preparado. Eu posso perguntar aqui, a prova do Einstein é uma prova fácil ou uma prova difícil? Depende para quem. Se é um aluno que não está tão preparado, é uma prova extremamente difícil. Se é um aluno que se preparou, focado, direcionado, é uma prova na média. Não vou dizer que é uma prova fácil, porque eu acho que o Einstein nunca vai ser uma prova fácil. Mas é uma prova na média aí que dá para fazer, que dá para ir bem. Santa Casa é fácil ou difícil? Depende. Unesp é fácil ou difícil? Depende. Ah, é muito difícil. Tem aluno que gabarita, então não é tão difícil assim. Entende? Então a questão não é se a prova é fácil ou se a prova é difícil. A questão é, eu estou pronto e preparado para essa prova ou não? E o que me faz estar pronto e preparado para essa prova? É eu estudar direcionado, focado para aquela prova. Eu quero Einstein, eu vou estudar para o Einstein. Ok? Eu quero Santa Casa, eu vou estudar para Santa Casa. Eu quero Unesp, eu vou estudar para Unesp. Débora, eu vou prestar as 3. Eu posso estudar para as 3? Pode, desde que você conheça as particularidades, você conheça as características, você conheça as 3 provas. Aí você consegue sim fazer as 3. Beleza? Então, ser fácil ou ser difícil é relativo, depende do aluno, depende de quando ele se preparou, depende de como ele estudou, depende de uma série de coisas, beleza? Então não existe o mais fácil ou mais difícil. O que existe é eu estou pronto, eu estou preparado ou não. Se eu estiver pronto e preparado, a prova não está difícil. Agora, se eu não estiver pronto, se eu não estiver estudado de acordo, com certeza chegando lá vai ser um choque, vai ser um problema e vai estar difícil. Beleza? Deu para entender aí? Vamos ver se tem mais alguma colinha que eu fiz aqui. Ah, tem mais uma. Débora, eu sempre tive defasagem exatas, por isso que eu não consigo, ou por isso que as pessoas não conseguem em menos tempo. Olha só, gente, vamos pensar aqui. É comum isso? É.
geralmente, né, os alunos que chegam até mim, é muito comum os alunos falarem para mim: ah, mas eu sempre tive problema com matemática, eu sempre tive problema com física, eu tenho uma defasagem desde o ensino fundamental. Isso é comum? É comum, infelizmente. Por que isso é comum? Há algum tempo eu até achei que alguns professores de exatas gostam de colocar um pouco de medo, né? Que são ali os donos da razão, que eles sabem muito porque sabem exatas. Gente, nada a ver. Exatas é uma matéria relativamente simples, fácil de ensinar. Quanto mais simples você ensina, mais fácil o aluno aprende. Então, primeira coisa, tem que quebrar esse tabu. Certo? Que exatas é um bicho, que eu tenho problema. Não, ninguém tem problema. Você não aprendeu ainda. Ok? Quando é que isso vai sumir? Quando você aprender. No dia que você fizer uma aula bacana, simples, com uma linguagem simples, você vai aprender, você vai aplicar aquele conceito em exercício, vai desenvolver e você vai aprender. Então não cria essa coisa: ah, eu tenho deficiência com exatas, ah, eu tenho dificuldade de matemática, eu tenho bloqueio com física. Não, você não tem. O que você tem, infelizmente, é o problema de não ter aprendido ainda, que nada vai impedir você de aprender hoje, amanhã ou qualquer dia, desde que você decida aprender e queira aprender, ok? O que tem que pensar é o seguinte: se você quer fazer medicina, você vai ter que mandar bem em exatas. É indiscutível, não é opcional. Ah, eu posso deixar matemática para lá? Não, não pode, você depende de matemática. Posso deixar física para lá? Não, também não posso. Posso deixar química para outro dia? Menos ainda, né? Então, se você é um candidato, uma candidata que quer ser aprovado em medicina, principalmente pela VUNESP, que é a banca que eu conheço bem, você precisa se sair muito bem em exatas. Então, não é opcional estudar ou não estudar. Então, quebra esse negócio que eu tenho dificuldade, que eu tenho uma defasagem, que eu não aprendo, que eu nunca aprendo. Não, não existe isso. Você só precisa aprender de uma forma simples. É possível, Débora, se eu começar hoje a estudar, eu não sei nada de matemática, eu não sei física, é possível aprender o que eu preciso aprender e ser aprovada esse ano de 2021? É possível. Se você quiser, fizer por onde, sim, é possível. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar esse tabu aí que você tem problema, ok? Você não tem problema, você só não aprendeu ainda, mas vai aprender se estiver disposta a aprender. Beleza? Deu para entender? Para resumir aqui, eu comecei com uma pergunta, né? Eu gostaria muito que vocês respondessem, gente. Eu vou ler os comentários, hein? Por que que alguns alunos conseguem aprovação em espaço curto de tempo e por que alguns alunos demoram tantos anos para conseguir e alguns não conseguem? Agora vem a resposta aí em pouquíssimas palavras. Os alunos que conseguem aprovação em espaço curto de tempo, eles têm uma coisa que vale muito. Sabe o que é? Método. Exatamente, método de estudo. Se você aplicar o método, você dificilmente não vai ter resultado. Você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ter 12 horas para estudar. O que você precisa é ter um método, ter suporte e ter o que você realmente precisa. Você não precisa, aquela fala da minha aluna, gente, tá até no meu canal aqui a entrevista que eu fiz com ela, eu achei show. Você não precisa saber tudo, você só precisa saber o que vai ser cobrado de você. E o método te dá isso, ok? Você precisa de um método que te ofereça o que, como e onde estão as informações. É isso. Ok? Então, quanto menos genérico você estudar, quanto menos abrangente, quanto mais focado, mais direcionado, quanto mais suporte, quanto mais orientação você tiver, muito melhor é o seu resultado, mais aprovações você vai ter e muito menos tempo de preparação, ok? Então, tá aí a nossa resposta. O que leva um aluno a conquistar a aprovação em espaço tão curto de tempo e outros não é método. Você precisa ter método eficiente de estudos. Ok? Eu espero que você tenha gostado, tenha deixado seu comentário aqui que eu vou ler e curte esse vídeo que me ajuda, me anima a vir aqui gravar para você. Fala para o YouTube que é um conteúdo bacana, ele mostra para quem mais, né, mostra para mais pessoas que têm interesse por esse conteúdo e nós nos vemos aí num próximo vídeo. Até lá!